Olá pessoal, a gente vai ver então agora alguns conceitos relacionados ao crédito, tá? Ao uso do crédito, conceitos importantes. Crédito, né? Quando a gente pega o empréstimo, o financiamento, é quando a gente precisa de dinheiro e não tem, acaba recorrendo a uma instituição financeira, uma pessoa, enfim, para que a gente possa cobrir lá o nosso fluxo de caixa, enfim, tá? Vamos ver então alguns conceitos importantes. Primeiro deles, só para a gente se entender bem, tá? A gente vai trabalhar com três conceitos para que fique claro a situação financeira da pessoa em relação a crédito, tá? Então é o seguinte, nomenclaturas. A gente vai usar a pessoa endividada. Endividada é quando ela está numa situação de inadimplência. Inadimplência. Que é quando ela já não está conseguindo pagar as suas dívidas, os seus créditos que ela tem, tá? Quando a pessoa tem crédito, né, está utilizando empréstimos, financiamentos, mas está conseguindo pagar, ela está com, a gente chama de crédito tomado. Crédito tomado, tá? Que é uma expressão que a gente usa na gestão financeira quando a pessoa está com a pessoa tomou o crédito, crédito tomado. Ela está usando o crédito, mas está pagando em dia essas prestações, o seu financiamento, tudo certinho, tá? E endividada é quando está com inadimplência, está com dívidas. Bacana? E tem um terceiro aqui que às vezes o pessoal confunde, que é a pessoa que tem limites de crédito, mas não usa. Seria uma pessoa com crédito não tomado, tá? Uma pessoa que tem limites lá, tem limite de cartão de crédito, tem limite de empréstimo, de financiamento, mas não utiliza. Então, são três situações diferentes aqui para a gente se entender nesses conceitos, tá? E o que acontece? Vamos entender, em relação ao uso do crédito, esses conceitos também importantes, que eu gosto muito de falar sobre isso. A origem do crédito. O que origina uma operação de crédito? Vai ter inúmeras situações, tá? Das mais variadas possíveis, mas eu gosto de classificar ela basicamente em três pontos. Que pontos são esses? Quando é que surge a origem da operação de crédito, do crédito tomado? Tá? Quando é que começa tudo? Ou a pessoa tem uma necessidade, tá? Ou a pessoa tem um desejo. Então aqui a gente já entra em conceitos importantes, certo? Para justamente quando a gente for precisar de crédito, a gente já identificar por que é a mesma lógica que a gente vai usar lá nos nossos gastos, tá? No módulo de gastos, a gente vai usar aqui no crédito. Por que eu estou precisando de crédito? Por que eu vou usar o crédito? É uma necessidade ou é um desejo? Tá? Então, na necessidade, a gente tem ainda uma outra subdivisão, que é o seguinte: pode ser uma necessidade positiva, ou seja, um evento positivo, no caso. Eu preciso comprar um carro, por exemplo. Eu precisei comprar a minha casa, um apartamento. Tá? Eu precisei fazer uma viagem. São aspectos positivos da vida, tá? E tem aquelas necessidades que são fatores negativos, tá? Que infelizmente também pode acontecer. Por exemplo, um divórcio, um falecimento de alguém, uma questão de saúde, que a saúde em si é boa, né? Mas o evento geralmente é um problema de saúde. Então, por isso que eu divido
em necessidades positivas e negativas. Tá? Qual que a gente tem menos controle? Esses aqui, né? Esses aqui a gente controla menos. A gente tem um certo controle, mas não tem totalmente controle. Então a gente está mais sujeito a acontecer, a gente está mais despreparado, vamos dizer assim, quando acontece isso aqui. Tá? Aqui é uma coisa mais planejada, mais pensada. Tá? A gente pensa melhor. A gente vai começar a ver conceitos importantes. Por exemplo, o crédito, quanto mais pensado, mais planejado for, mais saudável ele é. Tem crédito oral, o crédito é bom, o crédito é ruim. O entendimento até geral dos planejadores financeiros é de que o crédito é uma coisa boa. Ele é feito para ser uma coisa boa. Ele antecipa sonhos, antecipa, né, necessidades, enfim, antecipa objetivos. E usado de forma planejada é uma coisa boa. A gente já vai ver o que é planejado. O que é planejar crédito. No primeiro ponto, então, a gente identificar se o que a gente está, se aquilo que é para o que a gente está usando o crédito é uma necessidade, eu preciso, tá? Ou é um desejo. Ok? Ou é um desejo. Qual que é a grande diferença? Cara, eu preciso de um carro para me locomover na cidade, por exemplo. Lá eu moro no interior, vamos dizer que não tem muito transporte e tal. Eu preciso, é uma necessidade positiva, né? Eu vou comprar um bem bacana, um carro. Agora, eu vou precisar de um crédito e tal, porque eu não tenho todo o dinheiro do carro, beleza. Aí, o que acontece? Quando é que se torna um desejo e não uma necessidade? Quando eu opto por um carro que não só satisfaz uma necessidade, mas satisfaz um desejo. Ah, não, mas eu quero um carro que ele seja desculpa, que ele seja 0 quilômetros. Ah, ele tem que ter teto solar, ele tem que ter uma roda especial, né? Aí já começa a fugir um pouco da necessidade e começa a ir para o desejo, tá? E a gente tem que cuidar, porque muitas vezes essa pequena diferença aqui é o que vai causar o endividamento, tá? Essa pequena diferença aqui pode causar o endividamento, porque vai quando a gente opta por um desejo, geralmente é um valor maior. Geralmente. Tá? Geralmente. E quando a gente começa a pensar no crédito, a gente tem uma intenção boa, necessidade positiva. Beleza, eu preciso de um carro. E aí, quando você vai ver as opções de crédito, vê que você tem um crédito maior, né, do que você estava imaginando muitas vezes, começa já a aumentar a tua necessidade, até que vira um desejo. Qual que é o problema, entre aspas, disso? Tá? De novo, o crédito tomado, estou pagando as parcelas em dia e tal, ele vai comer uma parte do meu fluxo de caixa, mas até aí, ok. Tá? O problema é o seguinte, um crédito que tem origem numa necessidade é um processo racional. Ok? Eu racionalizo, eu analiso bem antes de fazer. Tá? Ou, às vezes, se for aqui uma necessidade negativa, nem sempre eu tenho tempo para analisar tanto. Vou pegar e fazer. Tá? Mas ainda assim é um processo mais racional. Né? Vamos dizer assim, um racional forçado. Né? Desejo, ao contrário, geralmente é... Geralmente não, né? Acho que sempre. É emocional. Então, quando eu... isso é um importante componente da gestão financeira. O emocional, a gente tem que tentar gerenciar muitas vezes. Não é que a gente tem que não ser pessoas emocionais, né, ser estritamente racional, né, matemático, cálculos e tudo mais. Não. Mas em finanças é bom a gente conseguir controlar as nossas emoções. Tá? Por quê? Geralmente, o crédito que é origem, de forma racional, racionalizada, é um crédito planejado. Tá? E esse é o crédito bom. Esse é o crédito bom. O crédito ruim é aquele quando eu tomo uma decisão
emocional que provavelmente não vai ser uma coisa muito bem planejada, tá? Então, entender bem a origem do crédito. Eu uso essas 3 classificações aqui, tá? O que a gente tem menos controle, de novo, são as necessidades, os eventos negativos, tá? E aí não tem muito o que fazer. A gente precisa, né? Se a gente não formou a nossa reserva financeira, que a gente viu já, né? Se a gente não tem uma sobra de dinheiro, a gente vai acabar tendo que recorrer ao crédito, tá? Vamos lá, o que é um crédito planejado? Lembra lá que a gente fez na aula de fluxo de caixa, tá? Então eu tenho lá meu fluxo de caixa, onde eu tenho as minhas receitas, tá? Vou colocar aqui receitas e despesas. Vamos dizer que eu tenho uma receita lá de 3.000 e uma despesa, vou botar aqui, menos 2.500. Certo? Então eu tenho uma noção que mais ou menos todo mês eu tenho um lucro igual a R$500. Tá? Legal, eu tenho isso mapeado. Lembra o orçamento como é que é? Eu tenho isso em maio vai ser mais ou menos assim, em junho vai ser mais ou menos assim, em julho vai ser mais ou menos assim e por aí vai. Certo? Vai ser mais ou menos, sempre esse esqueminha aqui, vai me sobrar sempre no final do mês, mais 500, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas eu tenho uma lógica. Precisei, ok, essa aqui é minha fotografia financeira, tá? Todo mês aqui me sobra 500. 500, 500, 500. Precisei de crédito, de novo, necessidade lá. E aí, vamos pegar o exemplo do carro de novo. Vou precisar comprar um carro, não tem jeito, já analisei, vou ter que comprar e uma parte do dinheiro eu não tenho e é necessário, eu tenho que trabalhar, porque sei lá. Bom, ok. Aí geralmente eu tenho várias opções de carro. Né? O crédito planejado é o seguinte, a opção A, opção B e opção C. Vamos botar só 3 opções aqui. A opção A do crédito é uma parcela de 250. A opção B é uma parcela de 350. E a opção C é uma parcela de 500. O que é o crédito planejado? O que é o crédito planejado? É o cara que racionaliza, analisa, né? Pô, é uma necessidade que eu tenho. Quando ele vai tomar essa decisão aqui, isso aqui vamos dizer que é a parcela do financiamento, tá? Pô, fiz os cálculos lá, eu vi 3 carros, fiz umas opções lá, bacana, e cheguei à conclusão que tem essas 3 opções aqui. Parece ridículo de pensar assim. Mas quem não faz essa gestão financeira não pensa assim, tá? Porque está tomado pela emoção, o que a pessoa faz? Eu vou 500, cabe no meu orçamento lá, tal, vou pegar o de 500. Né? Ou muitas vezes nem tem essa fotografia aqui, pega uma parcela de 700 e aí começam os problemas. Tá? O cara que vai racionalizar, ele vai optar pelo A. Porque geralmente o B e o C seriam desejos. Certo? Pô, 250 aqui no meu orçamento, entrando aqui, o que vai acontecer com esses 500? Vão virar 250. Mas ainda assim, pô, eu vou ter uma sobra, né? Pô, legal, consigo, vou ter que comprar o carro, não tem outro jeito, preciso do carro, tá sobrando 500, vou pegar o de 250, vai me sobrar 250. Tá? Isso é um crédito planejado, simples assim.
tá? Quem não se planeja acaba muitas vezes comprometendo o seu fluxo de caixa e aí começam os problemas, porque se o cara pega uma parcela de 700 aqui, por exemplo, se pegar uma de 500, uma que não vai sobrar nada para ele. Já começa a prejudicar os seus investimentos, a sua reserva e por aí vai. Tá? Sem falar que a compra do carro não é só o empréstimo, só o financiamento, se precisar. Aí vai ter IPVA, lá em janeiro, né? Janeiro vai ter IPVA. Ah, vai ter que arrumar o carro não sei quando, oficina, gasolina, seguro e por aí vai. Tá? Quando eu tenho meu orçamento, eu consigo mapear isso fácil. Agora, pensa o cara que pegou uma parcela de 700. O que vai acontecer aqui? Além de não sobrar, vai faltar R$ 200 todo mês. Vai começar a faltar, vai começar a faltar. Ele não se planeja, começa a entrar naquelas linhas de crédito mais caras. Tá? Eu 200 aqui já vira 220, né? Esse aqui já vira 220 também. Tá? E assim vai indo, vai começando a formar aquele crédito mal planejado. E aí, para ir de crédito tomado para inadimplência, para endividamento, é uma questão de tempo. Tá bom? Então, resumindo, o que eu quis explicar aqui é os conceitos, esses conceitos aqui só para a gente se entender o que a gente está falando, tá? A análise da origem do crédito, certo? A análise da origem do crédito. E o que é um crédito bem pensado, bem planejado, que é o crédito bom, tá? E na próxima aula a gente vai ver, então, as modalidades de crédito e, logicamente, a gente sempre tem que procurar aquele crédito que for mais barato. Bacana? Valeu!